Pedro, um empate para o Flamengo, conseguir assim, um gol seu, enfim, 1-1, muita gente considerando até um bom resultado, mas eu queria que você falasse mais desse combate físico que houve também no jogo, né? Muita gente até apontando o Paquetá, saiu um pouco enfaixado ali. Como é que foi essa dinâmica ali no campo? Aqui é um jogo sempre complicado, né, devido ao campo também, um gramado sintético onde a bola corre muito mais do que os outros sintéticos até. Então normalmente tem esses duelos, tem a bola corre mais, escapa um pouco no domínio, então tem esses contatos, mas faz parte do jogo. Hoje a gente no primeiro tempo foi um pouco abaixo, mas no segundo a gente conseguiu equilibrar a partida, chegar mais vezes no gol deles. E um ponto importante, claro que a gente queria vencer, mas conforme foi o jogo ali, foi um resultado importante que a gente criou aqui na casa deles. Pedro, não tem como não te perguntar sobre a convocação da seleção, né? Óbvio que hoje o importante era o Campeonato Brasileiro, porém tinha o Ancelotti aqui um dia antes da convocação. Quanto isso mexe com a parte mental de vocês, ou se isso não entra em campo, se dá para ignorar esse fato da convocação amanhã, e qual a sua expectativa, a sua ansiedade para ser convocado para a Copa? A gente sabia, né, que ele estaria aqui acompanhando a partida, mas isso não pode entrar no nosso coração. A gente tem que controlar, né, toda a ansiedade, toda a preocupação externa, né, para focar dentro do campo. Eu acredito que foi o que todos aqui procuraram fazer hoje. A gente fica feliz, né, por ele estar aqui acompanhando o Flamengo e o Atlético Paranaense, mas nosso foco era dentro de campo e a gente conseguiu, né, se manter bem, né, e conseguir um resultado importante aqui na casa dele. O gol coloca um favoritismo para essa convocação? O que você acha? Isso fica por conta dele, né? Ele vai amanhã soltar a lista final, mas sem dúvida a expectativa boa, mas com o coração em paz, confiante, independente do que acontecer, eu sei que a vontade de Deus vai ser feita e como sempre foi feita na minha vida. Então eu tô em paz, continuo trabalhando aqui para ter mais oportunidade, né, na seleção e sem dúvida amanhã eu vou estar acompanhando. Hoje houve muita coisa má. A nossa primeira parte, primeiro, este gramado, aquele tapete, aquilo não dá para jogar. E a arbitragem. A arbitragem não foi boa. Um jogo que devíamos ter jogado não sei quantos minutos contra 10, acabámos a jogar nós com 10. É uma dualidade de critérios muito grande. Nós já jogámos contra o Corinthians com 10, uma entrada menos grave que esta do jogador do Atlético Paranaense ao Paquetá. Vocês vão poder ver a imagem da perna do Paquetá. É esta dualidade de critérios que já começa a ser habitual e que a CBF tem que controlar isto, porque só eles é que podem controlar os critérios e as arbitragens. E aquilo que nós esperamos realmente é que quando tivermos que perder, quando tivermos que empatar, seja porque a outra equipa, como hoje também foi o Atlético Paranaense, seja uma equipa boa, seja uma equipa dentro das leis. Está bem? Vá. Valeu. Boa noite. Vai. Léo, queria que você falasse um pouco sobre essa partida. O Flamengo bastante desfalcado, você teve que jogar no meio ali. Como é que foi até a adaptação? Tem o gramado também, mas a adaptação até do sistema defensivo do time. Vi vocês conversando bastante algumas vezes, diante dessa pressão e o resultado um ponto. Né? Bom, eu acho que eles vieram um pouco diferente do que a gente imaginava, mais com 3 homens de meio do que com 3 homens de frente, que era o que eles estavam acostumados a fazer. Até acho que eles perderam alguns jogadores por lesão e tal, então acho que eles adaptaram e acabou que a gente teve que se adaptar ali dentro do jogo, da maneira que para poder encaixar o melhor possível e conseguir pressionar o máximo possível eles e ficar mais com a bola, né? E no primeiro tempo a gente não estava com as escolhas tão boas ali na frente e forçando algumas bolas por dentro, que é onde eles tinham mais jogadores, né? Quando você joga com uma linha de 5, você tem 3 zagueiros ali, então o Pedro ficava muito encaixotado, então às vezes quando a gente forçava o passe por dentro acabava dando muito contra-ataque, que era o que eles queriam com o Mendoza e o Viveiros. Então acho que no segundo tempo a gente conseguiu controlar um pouco melhor, melhorar nossas escolhas e aí começamos a ter mais chances. A gente teve no primeiro também, mas no segundo tempo acho que conseguiu ter um controle maior e conseguimos um empate que lógico que a gente não veio para isso, a gente veio para vencer, mas pensando na maneira como a gente veio, com alguns desfalques, com jogadores fora de posição, na resiliência que a gente teve, conseguiu o empate e seguimos somando, ainda mais num jogo fora de casa aqui na arena que é sempre muito difícil de jogar. Léo, além de você, tem mais 6 jogadores na pré-lista da seleção. Vocês têm conversado, expectativa para amanhã, hoje é aquela noite que não dá para dormir direito? Cara, até a gente conversa um pouco sobre, até perguntei para alguns que estavam um pouco ansiosos com a lista, mas
todo mundo está muito tranquilo. Acho que o trabalho já foi feito de todo mundo. Lógico que passava pelo jogo de hoje também, mas mais como para quem deve estar na lista ou não, mais carimbar essa vaga do que... Acho que o que foi construído foi durante o ano, foi durante todo esse ciclo, quem aproveitou as oportunidades, quem mostrou melhor, e no fim é a escolha do Ancelotti. Acho que a gente vê as discussões de quem deve ir e quem não deve ir, mas a verdade é que é uma disputa muito de alto nível, de muitos grandes jogadores, então as escolhas que ele tiver com certeza vão ser as melhores, e quem for dar o seu melhor lá para conseguir o Hexa, e quem não for vai estar torcendo como mais um brasileiro torcedor, né? Pedro, um empate para o Flamengo, conseguir ser um gol seu, enfim, 1-1, muita gente considerando até um bom resultado, mas eu queria que você falasse mais desse combate físico que houve também no jogo, né? Muita gente até apontando o Paquetá, saiu um pouco enfaixado ali. Como é que foi essa dinâmica ali no campo? Aqui é um jogo sempre complicado, né, devido ao campo também, um gramado sintético onde a bola corre muito mais do que os outros sintéticos até. Então normalmente tem esses duelos, a bola corre mais, escapa um pouco no domínio, então tem esses contatos, mas faz parte do jogo. Hoje a gente, no primeiro tempo, foi um pouco abaixo, mas no segundo a gente conseguiu equilibrar a partida, chegar mais vezes no gol deles. E um ponto importante, claro que a gente queria vencer, mas conforme foi o jogo ali, foi um resultado importante que a gente criou aqui na casa deles. Pedro, não tem como não te perguntar sobre a convocação da seleção, né? Óbvio que hoje o importante era o Campeonato Brasileiro, porém tinha o Ancelotti aqui um dia antes da convocação. Quanto isso mexe com a parte mental de vocês, ou se isso não entra em campo, se dá para ignorar esse fato da convocação amanhã, e qual a sua expectativa, a sua ansiedade para ser convocado para a Copa? A gente sabia, né, que ele estaria aqui acompanhando a partida.